isso que eu queria falar disso aqui. Vocês viram a lei? Eu não sei se já entrou em vigor na China. Foi muito falado semana passada. Não tanto aqui no Brasil, mas na China tá rolando muito isso aí. Que eles querem proibir influenciadores de ter canais no YouTube deles ou de ter, né, de redes sociais ali sobre assuntos onde esta pessoa não tenha uma formação para falar daquilo. A China quer proibir, então, por exemplo, você que dá dicas de saúde, por exemplo, você não poderia fazer isso se você não for um médico ou um profissional da área específica dessa coisa. Então você que está aí passando exercícios para ficar maromba, aquela coisa, teria que ser um profissional da área, um educador físico ou, sei lá, de repente um fisioterapeuta, não sei, especialista nessa parte de desenvolvimento do corpo, recuperação, né? E daí? E eu já vi aqui, ó, dois comentários, um embaixo do outro, que olha lá, China só lascando o povo, e embaixo tem, tá certo a China. Entendeu? Tá certo a China. Aí eu queria saber de vocês também, enquanto eu faço aqui, eu dou aqui a minha opinião sobre isso, mas eu vou lendo os comentários aqui de vocês. Porque, ao meu ver, tá? Ao meu ver, isso daí tá certo. E olha pra você ver eu, que sou a favor de todo mundo falar e fazer qualquer coisa por aí, piada, liberdade de expressão, pra você ver esse japonês aqui concordando com algum tipo de lei proibitiva, e principalmente vindo da China, duas coisas podem ter acontecido. Ou realmente a China tá começando a ter um pouco de consciência, ou eu despiroquei de vez, e aí vocês começam a me dar like, se inscrever no canal, porque daqui pra frente eu fui pro espaço, eu fiquei maluco, minha cabeça vai dar errado, eu vou precisar muito mais da ajuda de vocês, tá? É isso daí, né? Eu já vi aqui que inclusive tem mais alguns comentários aqui falando, ó, acho corretíssimo e tal. Eu também acho, mas eu acho que não tem que ser, eu não sei qual que seria a regra específica da China, mas aqui no Brasil, é lógico que eu, por exemplo, eu não faria uma regra do tipo, eu não vou querer bloquear os canais de humor, por exemplo, porque ele não é um humorista comprovado, até porque não tem uma faculdade de humor. Mas aí, a cúpula dos humoristas do Brasil, eu ia me reunir com os outros humoristas ali que tem mais de 15 anos de carreira para decidir se o cara pode ou não ter um canal de humor. Eu não acho que é esse nível. Mas eu acho que quando é relacionado com saúde, inclusive, se eu não me engano, tem um corte do Sacani falando isso em algum podcast que eu vi, rodando Reels pra procurar tranqueira pra postar e fazer piada, eu vi esse corte ali, eu achei interessante e eu pensei, putz, compartilho da mesma opinião sobre isso, que é, principalmente quando se fala de saúde, aí eu acho que o cara tinha que ter formação sim, tá? Porque, vamos lá, as balelas da internet, balelas ou opiniões. Desculpa aí se eu vou ofender alguém porque eu falei balela. E provavelmente eu vou ofender. Mas as opiniões na internet, elas são válidas, elas têm que ser respeitadas. Mas elas têm que ser, como eu posso dizer, as pessoas elas têm que ser responsabilizadas de alguma forma. Assim como os comediantes, como quando a gente faz piada, a gente prega que a piada ela tem que ser livre, e eu acho que a piada tem que ser livre, e defendo isso pra cacete, mas dependendo da piada, ou da colocação, ou do que de como eu me manifestar na internet, eu tenho que responder por isso. Porque uma coisa é eu estar lá no palco, num ambiente fechado, e fazer uma piada, e beleza, tá. Outra coisa é eu vir aqui na frente de vocês e dar uma opinião, e mascarada de piada, porque sim, existem opiniões mascaradas de piada, existem sim, não é como todo mundo diz, mas existe sim. Então são coisas diferentes, né? E quando a gente vai para assuntos que podem realmente influenciar pessoas a tomarem atitudes que não são, como eu posso dizer, atitudes que podem ser prejudiciais a ela mesma e principalmente à sociedade.
principalmente eu penso em relação aos outros. Porque eu sou da opinião de liberdade. Se o cara quer acabar com a vida dele do jeito que ele quiser, ele que acabe. Eu acho que a gente, como sociedade e governo, não tem que botar o dedo ali, né, nesse lugar. Tem que deixar a pessoa ser o mais livre possível. Mas para isso, a gente precisa prestar o mínimo. Essa pessoa ela precisa ter condição de raciocinar, de pensar. Ela precisa ter estudo, ela precisa ter condição de vida, né, para conseguir aprender até ter um bom discernimento do bem e do mal. Isso tudo entre aspas, né? Porque bem e mal é relativo, mas do certo ou errado, né? Então eu acho que tem que ser dessa maneira. Dito todas essas groselhas que eu acho que eu disse somente pelos tempos de hoje, porque a gente não pode dar uma opinião reta que já vão distorcer o que a gente vai falar. Então eu acho que é o seguinte. Por exemplo, a gente vê muitos postando, olha, eu fiz isso na minha dieta e deu certo, eu fiz assim na minha dieta e deu certo, papapá. Eu mesmo, quando eu fiz a dieta e emagreci pra caralho, eu divulguei, falei pra cacete. Putz, cortei carboidrato, fiz low carb, fiz assim, assim, assim. E muitas pessoas, quando eu falava isso numa live ou algum vídeo, alguma resposta, vinham criticar. Não, porque isso daí não é bom, isso daí não é saudável. Isso daí é porque falaram que essa dieta é assim, boa é aquela dieta. Você tem que fazer essa dieta, você tem que fazer a outra dieta. Mas eu fiz a minha dieta com acompanhamento médico. Não só de um nutricionista e dos outros médicos que eu já, né, me consultava para conseguir tocar minha vida, né? Viajando, fazendo shows. Pô, inclusive amanhã eu vou operar o nariz, que é o desvio de septo, para melhorar minha respiração, melhorar minha qualidade de vida e o meu trabalho. Mas eu nunca vim aqui abrir um canal e falei, não, agora eu vou ensinar vocês a emagrecer, eu vou dar dicas, olha, você substituir esse ingrediente por esse, porque isso aqui vai melhorar na sua vida, porque eu acordei mais disposto, porque eu acordei melhor, porque eu acordei assim. Pra mim funcionou. O meu nutrólogo, ele fez a dieta baseada na minha idade, no meu condicionamento físico e nos meus exames pessoais. Então não adianta eu passar isso daí pra vocês, que pode dar bosta. É aí que tá. É aí que eu acho que aí sim a gente podia regular. Aí eu acho que tá certo, entendeu? Muito obrigado, Janete. Porque da mesma maneira que a gente vê vocês viram quantas notícias de pessoas fazendo cagada porque pesquisou coisas no chat GPT e deu merda? Então as pessoas acreditam no que elas veem na internet. Seja de uma máquina, seja de um influenciador, seja de uma live. Entendeu? Então quando a gente faz esse tipo de coisa, o nome influenciador, ele não veio à toa. Ele surgiu porque as pessoas perceberam que essas pessoas elas influenciavam as outras a fazerem coisas. Por isso daí veio o influencer, o influenciador. Então eu acho que sim, cara. Áreas da saúde, pô, educação física, medicina, nutrição, fisioterapia, entre aspas, eu acho que, pô, tinha que ter no mínimo uma fiscalização disso. Meu, o cara tem que saber do que tá falando, tem que estar formado, pelo menos. Ele pode ser um médico ruim? Puta, pode ser um médico ruim, pode ser um picareta? Pode. Mas só do cara ter que estar formado, ter que ter um diploma pra fazer isso, você já filtra uma caralhada de picareta. Entendeu? Né? Olha aqui, ó, um comentário aqui no chat, ó. Acho que uma certificação de perfis e vídeos para identificar a área da saúde como um tema. Também. Entendeu? Algo do tipo, mas não saúde. Porque, por exemplo, economia. Os especialistas em economia e investimentos. Cara, é muito louco. Porque você pode acabar com a vida de uma pessoa. Ah, não, porque tem que investir isso, investe aquilo, porque não sei o quê, papapá. Eu não manjo muito de investimentos, mas eu tenho meu dinheiro investido. E quem cuida do meu dinheiro são os gerentes de investimentos lá do banco. Mas, mano, assim, eu confio um pouco nos caras, eu vejo o resultado, eu cobro o resultado, eu falo, cara, isso aqui não tá legal, vamos mudar, vamos voltar. Mas eu não, como eu posso dizer, eu não tenho esse conhecimento. Então um cara leigo igual eu, que de repente se frustrou com o banco e começa a ver canal de YouTube sobre isso, e a gente sabe que YouTube você vai fazer tudo pelo like, tudo pela mídia, tudo pelo corte,
Os caras vão esconder informação, os caras vão botar picaretagem. De repente ele influencia pessoas aí a botar o dinheiro no lugar errado. Aí não é só saúde, o cara perde dinheiro, perde grana, porque acreditou no youtuber. Então, áreas dessas, técnicas, sabe? Como economia. Aí de repente. ah, Até. Putz, alguma área, vamos lá. Saúde, essas partes como economia. Direito também, eu acho. Os caras. Tinha que ter uma formação, os caras começando. Que pipoca muito a desinformação sobre o que tá na lei, o que não tá na lei. Todo mundo quer discutir. Eu fiz uma postagem, uma das postagens que mais bombam. Eu fiz uma postagem sobre carrinho de supermercado nos meus perfis abertos. O vídeo desse canal aqui, o que mais bombou foi sobre carrinho de supermercado no meio da vaga. Foi um vídeo que eu fiz. E eu fiz uma postagem nos outros perfis de uma foto. E uma galera não consegue chegar na conclusão, porque a lei diz, não, mas a lei é outra. Mas o cara não provou isso, não provou nada. Então eu acho que para alguns temas específicos, você tinha que ter, sabe, uma. Tinha que ter uma formação, cara. Tinha que ter. Galera de. Galera de. Como é que chama? Até em defesa dos animais, falando de bichinho, de pet, que tem muito. Cara, você pode falar do seu cachorro, das suas coisas, mas faça isso pro seu bicho, faça isso sem você ser um biólogo ou um veterinário. Também eu acho que não deveria ter. Entendeu? Todas essas áreas que você depende de um estudo. Porque, vou dar um exemplo absurdo aqui, que até a gente já foi tema, acho que se eu não me engano, da última live. É por conta desse ciclo de desinformação que a gente tem tanta, mas tanta gente acreditando que a Terra é plana. A gente tem um monte de gente que acredita que a Terra é plana, por quê? Porque você dá margem para todas essas teorias da conspiração. Então tudo tem um negócio, tudo é uma teoria da conspiração. Tudo, tudo, tudo. Né? Então a gente dá muita margem para isso, dá muita voz, e aí a gente acaba dando muito poder para pessoas que de repente vão cair de paraquedas, descobrir que dá engajamento e like, abraçar uma causa sem saber o que está acontecendo e carregar uma multidão com essas pessoas. Ah, mas ele gosta de animal, quer fazer um vlog, beleza, faz, mas não influencia a pessoa a fazer outras coisas. Ah, mas pô, o cara é comediante, pô, é arte. A arte não tem como fiscalizar. Ele quer fazer comédia, ele quer cantar, tocar, ele quer interpretar. Aí vai ser o público que vai julgar se ele é bom ou se ele é ruim. Mas contar uma piada em uma manifestação artística, pintar um quadro, fazer um negócio desse, jogar game, dando opiniões e dicas do game, isso não vai afetar a vida de ninguém. Agora, coisas que podem afetar a vida, isso seja na parte de educação profissional, de saúde, né, aquele monte de coach falando como que você deve agir, o que você deve fazer, você tem que fazer o seu, mudar o seu mindset, porra, isso é perigoso. Pega um cara ali que às vezes não tá preparado para isso, ouve aquela monte de groselha, muda a vida dele e faz um monte de merda. E não sou um cara religioso também, mas eu acho que até as igrejas e todas as religiões elas deviam ficar espertas com esses falsos profetas de cada religião também, que eu acho um desserviço para as religiões. Pô, tem tanta religião séria e é um pastor ou padre ou outros nomes aí que eu não sei de quem prega nas outras religiões, porque eu não sou um estudioso disso, mas falando um monte de groselha, que aí você acaba arrastando um mar de hate para essa igreja ou para essa religião. Por quê? Porque é um cara falando merda aí em nome dessa religião e esse cara ganha mídia e continua fazendo bosta. E aí mancha o nome ali de um movimento que poderia ser uma coisa bacana. Né? Então, essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião, assim. Porque a rede social hoje é como se fosse a TV de antigamente. As pessoas vêm estão mais na internet vendo rede social do que vendo TV. Então, a gente sim, quem tem influenciadores que são grandes, eles têm sim, tem que ter uma responsabilidade sobre o que estão fazendo e sobre como estão influenciando as pessoas. Até porque eu tomo muito mais cuidado quando eu tô falando aqui com vocês nesse tipo de live do que nas piadas. Nas piadas eu tô cagando, nas piadas eu falo um monte de bosta. Porque essa é a função do comediante, é falar merda, falar bosta. Eu penso na piada. Eu penso sempre na piada. Postei uma piada do Daniel Alves agora aqui no Facebook. E eu sei que vai dar merda, vão encher o saco, mas é pela piada. Eu sei que não tem nada a ver com a realidade, mas é piada, entendeu? Agora, quando a gente tá falando de assuntos mais técnicos, de repente, esse tipo de coisa, aí eu concordo, né? Ah, mas isso pode
pode descambar para censura e os caras era 4? Pode regulamentar as redes, pode descambar para isso, é por isso que tem que ser, né, se for ter uma lei como essa, tem que ser muito bem acertado e ver se eles não... Provavelmente aqui no Brasil, a merda que aconteceria é, eles pegariam essa causa, que é uma causa, entre aspas, nobre, de tentar ajudar a população e enfiar um monte de coisa de censura no meio, um monte de coisa enfiando no meio, para depois fazer o quê? Para passar e para ir para sim usar como censura, usar a favor deles. Aí eu sou contra, entendeu? Eu sou contra. Não é porque eu sou a favor de médico picareta ou não médicos parar de receitar remédios na internet que eu sou a favor de censura. Espero que vocês tenham entendido isso aí. Boa noite! Primeiro tema da live, gostaria de falar, fazia tempo que eu não queria falar coisa, vou até riscar aqui da minha pauta, fazia tempo que eu fazia aqui. Histórias Quase Assombradas mandou um Hatme, muito obrigado pelo Hatme. E muitas pessoas falaram aqui, vamos ver, que teve várias perguntas. Um cara perguntou se eu vou pra Cambará. Cara, falou aqui, tipo a Luísa Mel, que não é da área. Então, a Luísa Mel ela não é da área, mas olha que coisa maluca, como eu completarei isso. A Luísa Mel não é da área, mas ela é uma ativista e defensora dos animais. Então, assim, eu acho que ela teria o canal dela e tal, aquela coisa toda, mas ela não poderia ficar falando de saúde de animal, essas coisas, sem alguém do lado. Então, se ela quer levar um veterinário, um biólogo, alguém, porque a saúde desse animal, porque tem que salvar esse animal, blá, blá, ótimo, beleza, dá dicas. Mas enquanto ela estiver fazendo conteúdo pró a vida dos animais, divulgando como se fosse uma jornalista, tá top. Tá legal. Então, se ela tá lá, ela como jornalista, falando, olha, estudei isso. Jornalista, você tá dando notícia. Você tá sendo vlogger, você tá sendo influencer. Influencer, ótimo. Mas a partir do momento que quando ela vem, igual viu, até falaram da treta com o biólogo Henrique, quando ela quer entrar numa parada mais técnica, de tipo, os elefantes precisam disso, aqui ele não tem, lá eles vão ter, aqui ele não tem, aí eu acho que se o cara tem um canal desse e vai meter a pica na mesa pra falar desse assunto, aí sim teria que ter pelo menos alguém do lado pra concordar. Da mesma maneira de quando você vai fazer uma obra aqui, se eu quero fazer uma obra aqui no meu escritório, que é num prédio, eu não posso contratar um pedreiro e quebrar a parede. Mas também não precisa ficar um engenheiro vendo a obra inteira. O engenheiro, ele vem, assina a RT, fala, ele vê a planta, ele fala, você vai quebrar essa parede? Sim, ele vê a planta, ele fala, sim, essa parede pode ser removida, ok, a RT, a obra vai ser assim, passa para o condomínio dá um ok, o pedreiro vem e realiza a obra. Ou se eu quiser realizar a obra e der merda, tudo bem. Mas eu tive a chancela, de um engenheiro que é uma RT. Não é verdade? Então a gente teve. Então, mais ou menos isso aí. E vamos aos comentários de novo. E vamos lá. Vamos lá. Boa noite para todo mundo. O Kamen falou um bagulho interessante. Dependendo do nicho do criador, o canal deveria colocar uma certificação e receber um selo extra. Pode ser também. Mas apesar que aí também você libera para pessoas que não têm a certificação, mas tem o diploma, tem que ficar enchendo o selo da rede social para conseguir a certificação, dá um trabalho do caralho. Bom, enfim, mas é interessante isso daí. Eu vi o debate lá do Richard e da Luísa com os biólogos, achei interessante pra caralho. Zoei, tem vídeo no canal de humor, dando uma zoada nisso, que foi engraçado. Né? Redstone falou, isso é o resultado do Piccolo... Piccolo tá no Dragon Ball.